Causcast, convidada muito, muito especial. Não, não precisa de apresentações. Realmente, a Miss Olímpia, acredito que seja a Miss Olímpia mais nova, Miss Olímpia 2019, Isa Piscini. Isa, eu tocou num assunto muito delicado. Eu quero que você fique à vontade, se você quiser responder acerca. Você falou de uma doença que muitas pessoas sofrem, que é a anorexia. E realmente o mundo em si sofre muito com isso. Você pode falar um pouco o que aconteceu, o que fez você chegar nesse extremo e como é que foi a sua força para reverter a situação? Todo mundo pergunta se eu não ligo de falar e tudo. Eu não ligo por quê? Quando eu passei pelo problema, não tinha ninguém que eu olhasse e falasse, nossa, essa pessoa se recuperou e ela me inspira porque eu tô vendo ela bem. Não tinha. As meninas que estavam no tratamento, virou uma doença crônica. Então, muitas ficavam por anos e anos. Tinha até senhoras e tudo. E aí eu peguei, até teve uma que se recuperou, mas ela não recuperou porque ela teve o reverso. Ela teve muita compulsão e virou obesidade. Então, eu não tinha ninguém assim. Eu falo, hoje eu quero servir de exemplo para essas pessoas. E é uma doença que a gente sofre muito calada. E se minha mãe não tivesse pegado meu diário, ela não ia ter descoberto. E talvez hoje não teria me recuperado. E eu comecei, eu tinha 13, foram dos 13 aos 15. E ali nos 13 anos eu comecei a reparar mais no corpo. Eu nunca fiz nenhuma atividade física, não fazia nada. A aula de educação física eu ficava sentada. Então, eu caminhava para a escola, era tudo de a pé e tudo mais, atividades, não fazia nenhuma. Queria fazer academia, mas eu não trabalhava, não tinha meu dinheiro para pagar, e meu pai não ia pagar, que ele falava que era besteira. E aí eu peguei e comecei a reparar um pouco mais. E aí eu e minhas amigas sempre saía da escola e a gente passava numa farmácia e pesava. E aí pesava e o meu peso sempre dava um pouquinho mais alto. Mas na época eu pesava, tipo, 54 quilos. 54 quilos. Só que o problema é que, sabe aquela falsa magra, com um pouquinho de barriguinha, uma barriguinha aqui embaixo? E aí meu sonho era ter a barriga trincada. Era meu sonho ter o abdômen definido. Só que eu não sabia o que fazer para isso, como me alimentar, nem nada. E aí eu falei, vou começar a reduzir o que eu como, porque eu comia muita besteira. Sim, besteira mesmo, o dia todo. Não tinha nenhuma reeducação alimentar. Só que eu comecei a diminuir tudo. E aí eu vi uma matéria uma vez, só que em vez de eu pegar e levar essa matéria para o lado de alerta, eu levei para o lado, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer. Na época tinha acabado de morrer uma modelo muito famosa de anorexia, então eles fizeram muitas matérias sobre isso. E aí eu comecei a fazer o que essa menina fazia. Então, o que era bulimia, eu comecei com bulimia. Eu falava, nossa, então eu posso comer o que eu quiser, continuar comendo do jeito que eu como, que depois eu vou, forço, coloco tudo para fora e pronto, não vou engordar. Só que chegou uma época que começa a machucar. Então, e virou assim, eu bebia água, falava, essa água, aí eu bebia água e ficava cheia. Aí a água vai me engordar. Eu ia e vomitava água. Então, tudo que entrava, depois eu... E a minha mãe, eu sempre tive diário. Aí eu parei depois, que minha mãe pegou meu diário, e aí ela leu tudo que eu fazia. Só que nisso, aí eu já tinha ido para anorexia, porque eu comecei a diminuir os casos de bulimia, e aí fui reduzindo a comida. Só que quando eu comia, eu vomitava. Eu forçava. Então, eu já não comia, e o que eu comia, assim, às vezes eu passava o dia todo. Minha mãe, eu fingia que comia, então eu pegava, colocava o prato e jogava, tipo, numa sacolinha do lado, quando minha mãe virava, e fingia que estava comendo. Assim, quando minha mãe pegou esse diário, ela ficou desesperada, que aí eu fui emagrecendo, fez aí 54, 52, só que eu falei, eu chego no 50, no 48, no 47. E aí, quando eu cheguei nos 48, minha mãe me levou, ela falou, tem alguma coisa estranha. Ela me levou no médico, ela falou, você tá emagrecendo muito rápido. Mas, não, mas o peso dela ainda tá ok, não tem nada. E aí, na outra consulta, ela tinha pegado meu diário, ela levou meu diário pro médico. Aí, eles me encaminharam para o HC, da Unicamp, em Campinas, e aí eu fiz um tratamento lá por um ano, só que nesse um ano eu regredi. Eu comecei o tratamento com 47 quilos e fui para 36. Por quê? Eu não aceitava que era uma doença, eu só queria emagrecer. Então, para mim, eu só queria estar magra. O que tinha de errado nisso? Só que eu ficava medindo. E eu e as meninas, era um tratamento que tinha outras meninas juntas. A gente começava a competir uma com a outra.
era toda semana. Então, nossa, quanto você perdeu a semana? Porque a gente tinha que chegar lá. Era das 7 ao meio-dia. Então, a gente passava por uma equipe multidisciplinar. Então, nutricionista, nutrólogo, psiquiatra, psicólogo, psicólogo em família. Assim, eram várias terapias. Aí a gente tinha que pesar, tinha que fazer várias coisas. E aí a gente ficava, quanto você pesou? Tanto. Aí perdeu. Aí ficava, nossa, mas eu perdi menos que ela. Então na próxima semana. Então acabava virando uma competição. E a gente queria chegar e ter tratamento. Uma querendo estar mais magra que a outra na próxima consulta. E aí eles descobriram, porque eu acho que alguém falou, e eles começaram a não deixar a gente ficar junto, ou se tivesse os pais, porque a gente fazia o nosso grupinho e ficava, e os pais ficavam lá, porque os pais tinham que ir, como era todo mundo menor. E aí isso começou a parar. Só que aí eu cheguei na consulta, um dia, eu tava com 36 quilos, ele falou, hoje você vai ficar internada. E eu não acreditei, porque ele sempre falava. Só que ele falou, a gente só tava esperando o leito, ter uma vaga para você ficar. E eu já tava em internação domiciliar fazia 3 meses. Então eu já não ia pra escola, não podia... A minha mãe foi na escola conversar e tudo. E aí eu fiquei internada, e aí na internação, era todo mundo vigiando toda hora. Então eu falei, eu tô na internação, não vou fazer nada errado, eu vou comer o que tem que comer. Foi difícil no começo. Eu vou comer o que tem que comer, vou fazer o que tem que fazer, não vou forçar nada, porque eu quero sair daqui. Porque era uma psiquiatria. Então, eram pessoas com vários problemas psiquiátricos. Era, assim, desde pessoa que tentou se matar, pessoa que tinha vários transtornos, pessoa na camisa de força. Então, pensa, tinha 15 anos, aquilo para mim, tinha cenas, assim, que... Às vezes, eu dividi o quarto com uma mulher que estava amarrada na camisa de força, e aí teve uma vez que ela teve um ataque, aí me tiraram do quarto correndo. Então, teve muita coisa que eu vi ali. Sim. E o que mais chocou, assim, para mim, foi quando eu olhei da janela, que era tudo cheio de grade, e olhei lá fora e parei um pouco, e olhei os carros passando e tudo, e falei, cara, eu tenho 15 anos, e eu tô perdendo toda a minha vida aqui dentro. A fase, meu aniversário, minha festa de 15 anos que eu sonhava em ter... Tipo, o momento que eu queria aproveitar, eu tô aqui. E fora que minha família tava sofrendo junto também. Então, porque eu vim assim... Tá tudo bem. Quem conhece a Isa hoje, às vezes não conhece a história. Minha família é muito humilde. Então, a gente dependia, tipo, de transporte... da própria prefeitura que solicitava para poder ir para a Unicamp. Quando não podia, a gente pegava ônibus, era sempre lotado, e eu não podia mais ir, porque como eu estava com a doença, eu estava muito magra, era perigoso eu pegar alguma doença, então o médico também não queria mais que fosse. Aí a gente teve que começar a pedir pro meu avô me levar, e aí você começa a mexer com a família toda, sabe? E a minha mãe, ela tinha que ficar ali sempre comigo, então, tipo, ela também não podia trabalhar, ela não podia viver a vida dela, porque ela tinha que estar comigo. E isso também causou muitas brigas entre meu pai e minha mãe, porque... ninguém entendia ainda a doença, então para o meu pai foi mais difícil ainda, porque é frescura, foi você que não cuida dela direito, entendeu? Então eu tinha muitas coisas assim. E aí quando eu saí do tratamento e comecei a treinar e tudo, minha família nunca foi contra, porque eles viram que indo para academia eu estava me alimentando melhor, porque eu entendi que eu precisava me alimentar para poder treinar, para ter energia, para ter força, para não desmaiar na academia. Então eles sempre apoiaram muito, sempre incentivaram. Claro que o esporte te salvou, né? Então por isso eu sou muito grata assim, pelo esporte, por tudo, porque eu consegui no esporte aprender que eu precisava me alimentar, que eu precisava comer, que eu precisava de nutriente, e mudou minha vida completamente.